Nobres amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aí em mais um final de semana de interatividade, de diálogos agroecológicos. Sabemos que a agroecologia é a ciência que estuda os meios de produção ecologicamente corretos. É o único meio de se produzir garantindo a sustentabilidade e o bom andamento da natureza. É um sistema de produção que anda de mãos dadas com a natureza. É a única forma, o único meio e o único caminho de garantirmos a sustentabilidade de vida na terra. E nosso sistema aqui de produção é agroecológico, não pode ser outro. E a gente tem aqui um plantio de acerola, que está desenvolvendo bem. São acerolas de mesma espécie, mas a gente sabe que cada planta tem seu metabolismo. Umas estão indo bem, outras estão meio raquíticas, mas todas estão vivas e desenvolvendo. E eu tive aqui um exemplo aqui que uma das acerolas foi atacada pela saúva. Essa aqui é uma acerola bonita, mas foi atacada pela saúva, que aqui está a sua casa. Mas em alguns metros existe outra acerola. E mais próximo existem outras acerolas que não foram atacadas pelas saúvas. Então o que acontece? Qual a motivação que a saúva tem para desfolhar uma planta? A saúva é um problema na vida do agricultor. O agricultor recorre logo ao veneno. Mas há uma motivação, há uma explicação por que a saúva ataca planta X, planta Y. Existe um fungo, que depois eu vou falar o nome dele aqui na descrição do vídeo, que é um nome meio complexo, nome científico, mas eu vou deixar o nome dele, que ele faz simbiose com as saúvas e outras formigas. Então, quando a planta está deficiente de proteína, esse fungo se aloja na sua folha. Logo, a saúva inteligentemente percebe, vai lá, corta essa folha e conduz essa folha com o fungo para a grande cidade lá embaixo. E lá embaixo começa uma relação mutualística. O ambiente lá embaixo, na grande cidade da formiga, no formigueiro, é um ambiente propício para o fungo, que começa a se desenvolver. Então, passa a se ter uma relação simbiótica e mutualística fungo e a saúva. O que acontece? A gente está no mesmo solo, no mesmo pedaço de solo, e em uma pequena parte do solo está deficiente de proteína. Ao lado não está. Porque se estivesse ao lado com a deficiência da proteína, a outra ceroleira teria sido atacada. Por isso que a gente tem que patrulhar a propriedade e entender o que acontece nela. Então, essa pequena parte que eu mostrei onde está a acerola que foi atacada, está com deficiência proteica. Cabe a gente corrigir essa deficiência naturalmente. Não precisa matar a formiga, não precisa colocar veneno, porque a formiga, ela é produto do meio, ela tem seu papel aqui no meio. É impossível eliminar a formiga do meio dela. Então o que acontece? O que foi que eu usei? Usei um repelente natural, água de cinza. Cinza vegetal, que não pode ter a madeira com tinta, não pode ter plástico, não pode ter papel, são cinza vegetal de restos mortais de plantas. Então você faz a mistura da cinza vegetal com água, coloca ela para curtir 24 horas e aí você aplica sobre a planta. Então, salvo não me engane, a cada 2 quilos de cinza vegetal, você dissolve em 10 litros d'água. Aí você deixa ela repousar por 24 horas e aí você pega a bomba e aplica na planta a água de cinza. É um repelente natural, a saúva não vai mais porque começa a repeli-la. Então ela vai procurar outras plantas que não sejam do nosso interesse, que seja do interesse dela, para ir buscar essa simbiose com o fungo, porque o fungo está aqui no meio. Então, quando ela ataca a nossa cultura, é essa finalidade: cortar a folha
e levar para sua cidadela lá embaixo, seu formigueiro. E lá o fungo vai se desenvolver naquela temperatura ambiente, vai criar uma situação mutualística, simbiótica, e como a gente precisa da cultura para produzir, a gente precisa tratá-la. Mas dessa forma, use o repelente, a cinza vegetal com água, você pega a cinza, peneira ela, vai ficar como areia. Depois passa ela numa peneira mais fina, vai ficar como cimento. Aí você pesa 2 quilos, dissolve em 10 litros d'água. Deixa ela descansar por 24 horas. Você envolve ela, coloca na bomba e aplica na planta. Com mais ou menos 15 dias a planta começa a reagir, que é um processo natural. É um processo de dia a dia. Então fica essa dica aqui, que as saúvas, elas só atacam as plantas que estão com deficiência de proteínas. Se a planta está com deficiência de proteínas, automaticamente o solo está deficiente de proteínas. Porque não esqueça, agricultor ou agricultora, o solo é o copo, é o prato, é a cozinha da planta. É lá onde tudo que ela precisa ele deve ter. Então, quando existe uma deficiência, logo chega os opositores, logo chega os agentes nocivos, que a gente chama de patógenos. Esse fungo se aloja, ele percebe a deficiência da planta, se aloja na folha, a formiga percebe a deficiência porque ele está lá, e aí é a sua sobrevivência. A natureza é assim, um vai causando o fim de outros e a vida para outros. Então a gente vai lá e corrige essa questão. Porque a planta sem folha não faz fotossíntese, automaticamente irá morrer. Essa planta, ela está sobrevivendo com o que tem no seu interior, água e todos os nutrientes que tem. Então se ela não se recuperar em 15 dias, ela vai entrar em óbito, ou seja, vai morrer. Então essa questão das saúvas, elas atacam por deficiência de proteína no solo, que vai vir um fungo, ela corta a folha e leva para a sua cidadela. Um bom dia a todos, é um prazer mais uma vez estar com vocês, até a próxima oportunidade, espero que seja breve e um ótimo final de semana.